Abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. E hoje nós entraremos no capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Você pode acompanhar da sua Bíblia, e caso você não tenha a tradução que nós estamos usando durante essa série aqui, que é a NVT, troca para nós por gentileza, para a NVT, que é a nova versão transformadora de 2016, você pode acompanhar aqui no telão conosco. Amém? Diz assim a palavra de Deus: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. E aí eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler até aqui, e vou fazendo essa leitura comentada com os irmãos, e nós vamos até entrar ao capítulo 2 nesta noite. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui nesse bloco é mais um ensino apostólico para trazer clareza a essa igreja. Principalmente, olha que interessante, se você lembrar bem, Fernanda, a gente conversou com isso ontem no discipulado, né? Sobre o que Paulo está trazendo à luz para esse povo, sobre a queda, sobre a teologia da queda. Olha o que ele estava falando para a gente. Olha, a criação testifica quem é o Criador. Salmo 19 vai dizer para nós exatamente isso, que toda a criação testifica. É impossível a gente olhar e, no fim, a gente tirar um diagnóstico que, olha, tudo que a gente observa veio do nada. Sendo que qualquer equação fora da lógica destruiria o sistema que nós vivemos. Ou seja, qual é a razão disso tudo? Paulo está falando, olha, toda a criação está testificando de um início que existe um Deus. Agora, isso ficou claro para quem vem primeiro, ele está dizendo. Agora, após a queda, o que acontece é que nós vamos perdendo essa capacidade daquilo que era evidente, que o próprio Deus tornou evidente para nós. É isso que ele está dizendo no versículo de número 19. Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Aqui ele não está falando sobre o povo da igreja de Roma, ele está falando sobre o princípio de tudo, da humanidade. Olha, a gente sai do Éden, mas ainda testifica sobre quem é Deus. Porém, entregues aos próprios desejos do coração, nós vamos perdendo essa capacidade de reconhecer Deus, que existe o Deus como nós pregamos e conhecemos. Por que isso acontece, irmão Joaquim? Porque o pecado, essa mancha que ficou sobre nós a partir do Éden, vai manchando também nossa interpretação da realidade. Nós vamos nos tornando cada vez mais incapazes de reconhecer Deus, que existe um Criador, que existem leis que esse Criador colocou sobre a terra. Mas do contrário, nós vamos começar a criar deuses para nós mesmos. Ele está trazendo um diagnóstico. Esse é o fruto do pecado. O que ele trouxe? Trouxe consigo a nossa incapacidade de reconhecer Deus, de venerar Deus. Esse é o maior problema. Ontem nós estávamos fazendo uma comparação no discipulado entre Gênesis capítulo de número 3 com exatamente o texto de Romanos. E aí, o que os alunos ali tinham que interpretar? O que a perca da glória, porque é preciso lembrar, no Éden nós vivíamos com Deus. Nós andávamos com Deus, nós conversávamos com Deus, Deus se manifestava de uma maneira diferente que nós temos a manifestação hoje em dia conosco aqui. Todo mundo se lembra disso? Amém?
Agora, uma vez que nós pecamos, Paulo está trazendo uma luz, que Deus não habita no meio do pecado. Uma vez que nós escolhemos o pecado e não a Deus, Deus então começa a se distanciar quando nós escolhemos a pecar. Toda vez que nós escolhemos o pecado, o Senhor não participa disso e se ausenta. E com esse afastamento, nós vamos perdendo também essa sensibilidade, essa capacidade de reconhecer as coisas invisíveis, as leis invisíveis. Inclusive, um estudo interessante para a gente fazer, Gleidson, na igreja um dia, uma exegese bem elaborada, é que provavelmente, quando a gente lê sobre a Torre de Babel, nós temos uma interpretação imediata sobre a língua apenas. Mas, estudando um pouco mais, a gente vai perceber que o entendimento desse povo era muito diferente, desses povos originários da terra. Eles tinham um controle e uma habilidade de se envolver com questões espirituais muito diferentes. A gente vê isso como testemunho, por exemplo, como eram os sacerdotes de Faraó. Eles desafiavam Moisés, eles testificavam e faziam prova do Deus de Moisés, e no desafio eles conseguiam replicar certas pragas. Ora, que domínio é esse espiritual que esse povo tinha, por exemplo? Ora, isso vai se perdendo, porque nessa confusão da língua, mas essa confusão da comunicação não está somente limitada ao português, o inglês, o espanhol, ou a língua egípcia, mas Deus confundiu o entendimento dessas pessoas. É algo interessante para a gente observar. E nessa confusão do entendimento, nós vamos perdendo a capacidade de compreender as coisas que são invisíveis para nós hoje. Paulo está trazendo um diagnóstico, olha, e o pior, versículo 24, Deus então entrega a humanidade aos seus desejos pecaminosos do seu coração. Por quê? Porque era resistente em buscar novamente por Deus, em buscar restaurar essa aliança com Deus. A gente também não conseguia fazer isso mais, uma vez que nós ficamos, pensa como um boneco, irmão Joaquim, articulado, que o senhor compra para a criança brincar, e aí o braço quebra, não tem como voltar para o lugar, aí você fala assim, não consigo comprar um outro boneco, eu vou colocar um super bonder. O senhor coloca, dá para brincar, mas o bracinho que era maleável não é maleável mais. Ou seja, nós estamos tentando recuperar com força esse contato com o divino, só que a gente está manchado e quebrado. Sem Deus agir, nós não conseguimos encontrar mais na realidade. Por isso a gente começou a fazer o quê? Trocaram, versículo 25, a verdade sobre Deus pela mentira. A gente começou a adorar e servir coisas que Deus criou no lugar do Criador, que é digno de louvor eterno, e amém, Paulo diz. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos os castigos que mereciam. Agora é preciso abrir um parênteses aqui, lembra? O contexto não é sobre a igreja de Roma, ele está falando sobre a história da humanidade. Então ele está falando que o pecado de homens e mulheres deitarem com pessoas do mesmo sexo é muito mais antigo do que esse povo estava observando, e muito mais antigo do que eu e você imagina também. Esse é o retrato. Agora, é plausível que Paulo, diferente de outras cartas, frise esse detalhe na igreja de Roma. Os cultos pagões que existiam em Roma, era um deles, por exemplo, em adoração aos seus deuses. Muito facilmente na sociedade, irmão Joaquim, mulher era só para reprodução. Ter tesão, orgasmo, não era se relacionando com mulher. Esses homens iam para os seus templos, fechavam as portas e praticavam orgias entre eles mesmos. E nessa satisfação, cogitava-se então a adoração aos seus deuses, por exemplo. Então, faz sentido Paulo destacar esse pecado em específico nesta carta aqui. Vocês conseguem entender? Amém? Então vem comigo. Ele diz o seguinte: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo que, irmãos, que ele está dizendo aqui? Inútil. A gente começou a buscar para os prazeres pessoais, conhecimentos que a gente começou a desenvolver, nossas próprias filosofias, e a gente chegou à seguinte conclusão:
ficar tentando conhecer a Deus é um negócio inútil. E vocês vão surpreender com o que Paulo vai trazer depois, mas grava isso na sua cabeça. O próprio Deus nos entregou a um inútil modo de pensar. Ou seja, você olhou para Deus e disse: olha, é inútil ficar tentando descobrir, conversar com Deus, esse negócio não é para mim. E Deus, tentando convencê-lo, trabalhando no seu coração, entrega então a humanidade a um inútil modo de pensar. Porque não é isso que nós estamos buscando? Não é isso que nós queremos? Afrontando a santidade de Deus? Deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Esse é o retrato que Paulo está falando de uma humanidade sem Deus. Esse é o retrato de uma sociedade que a gente vê o amor morrendo porque ela está sem Deus. Tinha que ligar o jornal e assistir um filho matando a mãe com uma facada e ter que ouvir o retrato dela abraçando e dizendo: eu te perdoo, meu filho, antes de morrer. Olha, o que está acontecendo? Que cenário obscuro é esse? O retrato de uma humanidade sem Deus. É isso que nós somos. Talvez você do lado de dentro, uma vez que Jesus te alcançou, fique só espantado. Mas você, sem Deus, esse seria o seu fim. E ele está dizendo o seguinte para nós: sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Já conversou com um dependente químico, irmão? Eu já tive 1 ano de estágio durante a faculdade em casa de recuperação, em nenhuma compulsória. Mas a gente tinha um retrato de quem conheceu a palavra, desviou, era dependente químico e estava lá dentro. Gente que já estava acreditando na palavra, mas ainda era dependente químico. Mas tinha também amigo de dependente químico, que não conhece a palavra, não tinha temor nenhum. Você falava assim: cara, e esse negócio aí que você usou, você está aqui para tratamento? Ele fala assim: olha, eu estou aqui para o tratamento porque esse negócio é ruim, está acabando com a minha vida. Mas eu não posso ver na minha frente que eu vou querer usar também. Agora, não só usar também. E aí ele começa, sem perceber, a te incentivar. Ele fala assim: porque aqui eu estou me sentindo como um nada, sabe, não tem valor nenhum, mas quando eu cheiro uma carreira, você não tem noção do que eu sinto. E ele faz uma propaganda assim, de deixar água na sua boca. Ele incentiva ao mal, ele entende que aquilo leva à morte, ele está procurando por ajuda, mas ainda consegue te incentivar a seguir o mesmo caminho. Olha isso. E aí por isso que a gente começou nesse texto, porque o texto não terminou. Você percebeu na leitura? Ele não terminou, ele continua no capítulo 2. Olha só, depois de olhar para esse cenário todo, talvez você, irmão, aqui na igreja, está você, misericórdia, Deus vai queimar todo mundo, essa galera aí, vai abrir o chão também, vai condenar essa galera. Aí Paulo vem com a marretada na cabeça assim, ó. Ele fala: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Nossa, quando eu li isso aqui, falei assim, deixa eu entender melhor o que Paulo está dizendo. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Sabendo que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Ele está falando, você acha que você pode condenar quem está lá fora e está vivendo essa vida? Pior é você, que conhece a lei de Deus e ainda transgride ela. E você não vai ter desculpa diante de Deus. E aí você fala assim: peraí, João Marcos, calma lá. Eu não pratico atos homossexuais, eu estou aqui adorando o meu Deus. Paulo está trazendo uma investigação muito mais profunda, você vai entender no final desse texto aqui, mas eu quero adiantar algumas coisas. Porque talvez você olha, e ontem a gente teve esse embate ali no discipulado, sabe?
a gente fala assim, não é possível que a galera acreditava em Zeus, Poseidon e Hades. Não é possível que essa galera acreditava, porque para você hoje, isso é bobo, isso é filme, isso é ficção, isso é jogo de videogame. Mas para aquela época, era a fé dessas pessoas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você? Talvez você olhe para esses pecados cabeludos que ele acabou de descrever, e ele está dizendo, você está condenando essas pessoas por causa disso, mas você não sobe uma ave para adorar ela, mas você possui ídolos no seu coração, que você não se desfaz dele. Você não está aí levantando uma estátua, um bezerro de ouro para adorar. Mas também se falar sobre dinheiro para você é um problema. O seu bezerro de ouro é outro. A sua estátua de ave é outra. O ídolo do seu coração é outro. Ou seja, Paulo está falando, vocês fazem as mesmas coisas. Só que vocês não percebem. E aí tem a pessoa que fala assim, o quê? Eu não sou como essa galera que entra para fazer orgia. Não, João Marcos, tudo bem. Mas não dava para fazer uma orgia com tanto de pornografia que você já consumiu na sua vida? É isso que Paulo está trazendo à luz aqui. O distanciamento de quem está do lado de fora não é muito diferente do seu. Ele está trazendo um alerta. A gente precisa viver um evangelho muito mais radical do que a gente está vivendo. Contra o eu. Contra eu mesmo. O problema é esse, Paulo está apontando. Toda vez que eu venho e prego, a pessoa pensa no outro. Paulo já no começo está falando, não é para pensar no outro. O problema é você. Você tem que olhar para a lei de Deus e julgar a si mesmo, como ele aponta lá em 1 Coríntios, quando a gente vai ceiar. Você precisa se julgar a partir da lei de Deus e ser um pouco mais radical com o seu coração, com o seu tratamento, com a sua família, com a sua casa. Estão comigo, irmãos? E ele diz o seguinte: uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Irmãos, isso aqui é um embate para o religioso, que está pronto com a Bíblia na mão para julgar o outro, mas em diversas coisas o pecado habita no coração dele. A questão é que o pecado dele não é um escândalo do lado de fora, mas há escândalo do lado de dentro. Eu comecei a baixar a bola quando eu percebi que eu não era o jovem, que eu nasci dentro da igreja, fui criado dentro da igreja. E aí você tem aquele discurso que nunca se desviou, até você ler o evangelho e perceber que o mundo veio habitar no seu coração. Não precisou dele para o lado de fora, irmão. Não precisou sair da igreja. Mas antes, o mundo veio habitar no meu coração, através da minha perversidade, dos meus pecados ocultos, que vocês não sabem, assim como eu não sei o de vocês. E é por isso que Paulo está falando assim, tem um diagnóstico maior que a gente tem que fazer, porque a gente aceitou Jesus, e está soltando foguete para cima, como se assim, agora é só viver da mesma maneira, porque eu creio em Jesus, você não, eu estou salvo, você não. E aí Paulo está falando assim, ó, a parada é bem mais embaixo. As coisas na nossa vida deveriam ter mudado muito mais radicalmente ao dizer que nós somos seguidores de Jesus. E ele traz para nós o seguinte: não percebe? Será que vocês não percebem o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com quem? Com você? Ele está usando o quê? Singular. Não está usando plural. Com vocês? Porque facilmente você encontra alguém que na hora de acertar ela fala assim, eu acertei. Mas na hora de errar ela fala, nós erramos. Não é para compartilhar a culpa. Ninguém vai poder chegar lá e falar assim, mas o João Marcos não me avisou, mas a Fernanda não me avisou, mas o Felipe não me avisou. A salvação, ela é individual. Individual. Antes de ser polícia do coração dos outros, comece a policiar o seu próprio coração. Paulo traz o seguinte para nós, uma reflexão. Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Porque a primeira pergunta é, se eu sou tão mal contra os outros, por que Deus não me castigou ainda numa pregação dessa? Paulo já está prevendo uma afirmação dessa, está dizendo, é porque, cabeção, Deus está visando que você se converta de verdade, que você se arrependa enquanto é tempo. É por isso que vocês não foram consumidos ainda. Isso é graça e misericórdia para que a ficha caia. Uma vez que o Espírito Santo te convença, você não resista à voz do Espírito, para que não se torne um anátema, um maldito. Mas antes,
alguém que foi alvo da misericórdia de Deus. É isso que ele está falando para nós, irmãos. Vocês não percebem que ao invés de você gastar o seu tempo julgando a vida do outro, se você gastasse esse tempo disciplinando o próprio coração com a lei de Deus, você usaria o seu tempo para alcançar a misericórdia do Senhor. Percebe como a revelação ela é maravilhosa e traz luz para nós, para não ficarmos perdidos, ou chegarmos diante do tribunal de Deus assustados. Nossa, eu não sabia disso. Não, a revelação está aqui diante dos nossos olhos, irmãos, é a palavra de Deus. Mas ele fala, mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando o que, irmãos? Que está dizendo naquela tradução ali para nós? Ira sobre quem? Você mesmo. Irmãos, olha só, ele não está falando sobre, olha lá, Fernanda, sobre Deus ficar pesando a mão, sobre um velho que fica castigando você. Não, ele está sendo muito longânimo, porque a sentença vem não é em vida, é após a morte. Lá não tem como voltar mais, se arrepender. Ele está falando, por que ao invés de vocês se dedicarem a buscar a misericórdia que está sendo cedida a vocês, vocês ainda continuam vivendo de maneira que tem acumulado a ira de Deus sobre vocês. Porque a sentença é diferente para aqueles que conhecem e não praticam. A sentença é diferente. Ah, João, e aqueles que não ouviram? Ele trouxe aqui no versículo 18, já no capítulo 1, ninguém vai ter desculpa diante de Deus, porque se eu não cheguei para pregar para ele, a criação contou para ele, tem um Deus, existe um Criador, existe um Senhor, tem um Espírito Santo. Se eu não cheguei lá, a criação e o Espírito Santo chegou no coração dele, mas foi duro de reconhecer que havia um Senhor, um Salvador. E ele vai dizer mais sobre isso aqui. Estão comigo? Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Irmãos, isso aqui não pode ficar fora da nossa pregação, mas não, irmãos. A gente chega para poder evangelizar as pessoas, e a gente só está dizendo nas redes sociais, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Nós estamos contando apenas com a longanimidade do Senhor. A gente precisa voltar a anunciar, o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. Corrija o seu coração, para de viver para você mesmo, porque você nem imagina o que aguarda para aqueles que vivem na perversidade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Ele diz o seguinte, versículo 10: mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Repita esse primeiro verso comigo, irmãos. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Você pode dar uma glória a Deus comigo nessa noite? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha comigo. Primeiro para os judeus, mas também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Atenção, ele fala primeiro para os judeus, e também, ele não fala e depois. Olha que interessante, porque como o Império Romano havia praticamente, em outras palavras, de acordo com seus tributos, escravizado o povo judeu ali, ele está pregando para a igreja de Roma, massivamente você tem judeus convertidos nessa igreja. Então quando ele faz e coloca, olha, primeiro Deus vai trazer isso tudo para os judeus, mas e também para os gentios, ele está confirmando a nova aliança.
Ele está trazendo para eles não se esquecerem, olha, vai ser para os judeus, mas também para os gentios. Não é depois para os gentios. Os judeus não são mais especiais. O judeu é todo aquele que nasceu na nação de Israel. Os gentios era todo o povo que não era descendente da nação de Israel. Então, se você não é judeu, você é gentio. Nós aqui no Brasil, o pessoal veio pregar para a gente, somos gentios para eles. Entendem? Fechou? Então vamos lá. Assim, todos que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Não é o que o Tiago, o meu irmão de Jesus, fala na sua carta? Ele fala assim, olha, aquela lei que foi cumprida em Cristo, se você se submeter a ela para se justificar diante do Senhor, deixa eu te contar, se você errar em uma, você vai ser julgado por todas elas. O que ele está trazendo luz aqui para nós aqui? Através do Evangelho mais uma vez. Olha, aquele que tem a lei de Deus escrita e viver sob ela vai ser julgado através dela. Versículo 13, pois o simples ato de ouvir a lei, de ouvir a lei, não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos de Deus. Irmãos, esse é exatamente o tempo que nós temos vivido. Você vai pregar para a pessoa do lado de fora, ela sabe tudo de Bíblia. Você vai pregar do lado de fora, ele já ouviu 300 pregações, ele já deixou, ele sabe falar tudo, mas não vive nada. Esse é o texto que você tem que guardar e rabiscar na sua Bíblia para você poder confrontar ele. Fala, o que adianta? Eu começar a falar para você saber muito mais que eu, você sentar que você pode me ensinar com o conhecimento que você tem, mas isso não muda seu coração. Eu não vejo esse evangelho na sua vida. De o que adianta? Porque você vai ser julgado pela lei que você está repetindo para mim. Como você pode conhecer e usar a lei para poder se esquivar, para poder se defender? Eu não estou tentando te ensinar, você tem que falar para ele, estou tentando te salvar. Acorda, eu estou tentando te ajudar. Não adianta, e aí isso é uma advertência para nós, não adianta também vocês, culto após culto, acumularem o conhecimento bíblico. Vocês precisam aplicar na vida de vocês. Vocês precisam viver o que está sendo pregado aqui no púlpito da igreja. Vocês precisam viver o que vocês estão estudando no devocional de vocês. Vocês precisam abrir os olhos para isso. Vocês precisam mudar a vida de vocês, irmãos. Ele está dizendo o seguinte, estou caminhando para o final já, meus irmãos. Está muito quente. Olha só, versículo 13. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Eu imagino essa carta chegando na igreja de Roma, cheio de judeu lá, e quando o cara vai ler, eu acho que o judeu, ele arrepia até o último fio de cabelo da cabeça. Que negócio é esse de não conhecer a lei e seguir ela instintivamente? Isso não é possível. Hoje em dia, talvez, se a gente pregar um negócio dessa maneira, você fala, não é possível, isso é loucura. Não, é só nessa época. Não é assim. Não, irmãos. É porque todo o Novo Testamento está falando não mais sobre uma lei escrita, como Moisés trouxe, mas sobre uma lei espiritual para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Essa lei é ministrada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Paulo está trazendo isso, em outras palavras, para a igreja de Roma, dizendo, olha os gentios, diferente de vocês, judeus, vocês têm toda a lei escrita, eles não têm, mas têm seguido ela instintivamente. Por que instintivamente? Por instinto a gente não escolhe, não é o pecado, irmãos? Ele está começando a introduzir a pneumatologia, o estudo acerca do Espírito Santo de Deus. Então, se você chega falando só de um espírito para um povo que é extremamente contaminado pela cultura pagã, você tem um problema. Esse homem é muito sábio. Então, ele entra primeiro na linguagem de instinto, para apresentar posteriormente o Espírito Santo para essas pessoas. Entendem? Amém? Olha só, versículo 15. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente.
Isso se confirmará no dia em que Deus julgar. Aqui entra toda a resolução dessa noite. Os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia e se lembre disso. Talvez você está aprendendo a ser crente, comportando certo, para não assustar ninguém, irmão Joaquim. Mas no fundo seu coração não muda de jeito nenhum. Aqui é uma peça-chave. Tudo isso que ele está falando assim, olha, ele está amarrando a argumentação dele. Se essas pessoas começarem a duvidar de mim, que existe o Espírito, agir no instinto dessas pessoas que não conhecem a lei, como é que eu vou pôr isso à prova? Ele está respondendo, eu coloco a prova no dia do juízo do Senhor. Vocês vão chegar lá e vão ter surpresas, porque Deus vai julgar os segredos de cada um. Que segredo é esse? Mateus e a Letícia é casado. Tudo que eles sabem um sobre o outro é que o outro conta para o outro, ou que eles observam no comportamento, mas nenhum deles consegue sondar o coração do outro. Assim sou eu com a Kathleen. Assim é a Aline com o Felipe. Assim é a Fernanda com o Fernando. Assim o Gleidson com a Débora. Assim o irmão Joaquim com a irmã Nilza. Por quê? O senhor convive com ela há quantos anos, irmão Joaquim? Uns 40 anos com a irmã Nilza. Alguma vez o senhor estava dormindo e ouviu o coração dela falar? Não fala, né? Coração não fala, né? Mas o que a carta está dizendo para nós? Lá no dia do Senhor, de maneira independente, Jesus vai julgar o coração do irmão Joaquim e o coração da irmã Enilza. O coração de cada um de nós vai receber uma sentença. Não, você não vai ter acesso. Não, aí porque vocês estão sob a tutela um do outro aqui. Está diante do Senhor, é só você e Deus. Cada um responde pelos seus atos. Agora, talvez você está esperando chegar lá e ser julgado só por aquilo que você não cometeu fisicamente, mas você terminou de cometer no seu coração. Por isso nós seremos julgados. Então ele está falando assim, olha, se hoje o seu coração é o principal fator pecaminoso de vocês, gaste tempo buscando pela misericórdia do Senhor, para que seu coração seja redimido, para que seu coração pare de pecar dessa maneira. Ele está falando sobre um tipo de pecado que judeu não conhecia. Você lembra disso? Quando Jesus vai falar sobre o adultério, para eles é o quê? Eu não adulterei, eu não deitei com a mulher. E aí Jesus chega para ele e assusta a galera. Fala assim, não, se você premeditou, você já cometeu o adultério. E aí, de novo, a gente está aprendendo a ser um imitador de Cristo só na parte física. Mas Jesus ensina e nos estimula a copiarmos Ele, não só na parte física, mas na espiritual, na intimidade com o Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo conduzindo nossos passos, nossas intenções, nossa mente, o nosso coração. Percebe como isso é muito mais profundo que a gente já tratou até aqui? Porque Tiago é muito mais prático, né? Ora pedindo sabedoria e vai lá e trabalha. Eu quero saber se essa galera é crente. Sabe como é que eu sei? Me mostra as obras de vocês. Aqui, em outras palavras, é exatamente isso. Mas Paulo está trazendo um fator determinante para essas pessoas. Não é por esforço físico. É pela lei do Espírito Santo de Deus no nosso coração. É por isso que a gente precisa buscar entender isso. Olha como a igreja tem sido ativada. O pastor da igreja tem chamado vocês para a vida de oração. Aí, nossa semana deu uma esticadinha de programação. Os irmãos falam, nossa, já estou faltando um dia para ir no outro, assim, muita coisa. Não, gente, é o momento da gente realmente ter um estresse um pouco maior, para sua cabeça ficar um pouco mais aqui, para você ouvir mais a palavra, para você orar junto, para você entender como é que a igreja de Jesus funciona, para você poder descontaminar um pouco do que você pensa do lado de fora, porque nossa igreja não é toda semana que é assim. Aí semana que vem, e você começa a praticar esse um pouco mais de estresse físico que você teve, mas para o seu espírito começar a ativar e responder diferente. Lembrem-se, a Bíblia fala, a carne milita contra o espírito. É tempo de nós buscarmos alimento espiritual sólido na palavra, mas uma vivência com o espírito, de ouvi-lo, para podermos subjugarmos a carne, mas não por esforço humano, porque é impossível, mas pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está trazendo como instintivamente, não é de um instinto humano, mas de um instinto espiritual para o povo de Deus. Essa é a solução dos nossos problemas, irmãos, é vivermos no Espírito, é vivermos no Espírito.
não basta você falar, não basta dizer que crê. É preciso viver as leis de Deus. É preciso confiar e ter fé. Aí vocês vão experimentar outra coisa, gente, na fé de vocês. Talvez está tudo muito água de corgo, parado demais, que vocês têm medo de pisar na poça e morrer afogado. Porque todo mundo aqui pega no pé de Pedro, que desceu para andar com Jesus e afundou. Mas os 11 que não desceu? Entendeu? A gente está pronto para caçoar de quem dá um passo de fé, mas a gente não quer dar o passo de fé. A gente não quer viver pelo Espírito. O que a gente se garante é na letra. A gente se defende com a letra. Mas pouca gente vive pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. O que a gente precisa começar a fazer através do que Paulo está trazendo para nós aqui, e é só o início dessa carta, é que a vida no Espírito, ela é muito superior, irmãos. Muito superior. E ela existe através do relacionamento com o Senhor. Isso é forte demais, irmãos. Isso é coisa assim para você ir embora digerindo, pensando, julgando o seu coração pela palavra, querendo se tornar melhor. Porque se até aqui você ouvir isso aqui e está pensando em alguém, você está errado. Igual o Paulo está falando aqui. Você é o condenado por essa palavra. Não é o outro que não veio. É você. Amém? Vamos orar? Fica de pé comigo nessa noite.